Senhor, glória a Deus, meus irmãos, bênção do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, palavra do Senhor, dessa noite, livro de Jó, glória. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 19. Uma palavra que eu já ministrei. E o versículo de número 25. Jó, capítulo 19, o versículo de número 25. Glorificado é o nome do Senhor. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Somente até aí. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, a palavra é tua e não minha. Precisamos ouvi-lo, Senhor. Deus de milagre, Deus de promessa. Usa-nos, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia para transmitir as tuas verdades ao teu povo. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, glória a Deus. Aleluias. Irmãos, Se Deus desse uma oportunidade para nós escrever a nossa história, se Deus dissesse assim, ó, pega a caneta e escreva a tua história, eu creio que eu e você, nós nunca iríamos colocar perda e nem derrotas, sim ou não? A gente iria colocar só vitória. Porque, a gente adora só a vitória. Glória a Deus. Mas a verdade é que Deus, Ele já escreveu a tua história. A verdade é essa. E aonde está isso, pastor? Salmo 139, o verso de número 16, ele diz: os teus olhos me viram, os teus olhos viram o meu embrião. Olha isso, pega isso aqui, guarda aí na tua mente. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer deles existir. Então, ou seja, a nossa história já está escrita. Sabe por quê? Porque Deus diz em Jeremias 29, 11: eu é que sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para vos dar uma esperança. Então tudo que acontece na minha e na tua vida está no controle de Deus. Quem crê nisso aqui? Está no controle do Senhor. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós olhamos a história desse homem chamado Jó. A Bíblia começa a relatar sobre Jó acerca das qualidades desse homem. A Bíblia vai dizer no capítulo 1 e diz: houve um homem da terra de Uz. A Bíblia vai explicar sobre 3 características, 3 atributos que Jó possuía, 3 riquezas que Jó possuía. Jó possuía a primeira riqueza, moral; segunda riqueza, espiritual; e terceira riqueza, material. Primeira riqueza, moral. A Bíblia diz que Jó era íntegro. Integridade é aquilo que eu sou quando ninguém vê. Retidão é aquilo que eu sou diante das pessoas. Então Jó possuía essa riqueza. Ele era um homem
íntegro, ele era um homem reto. Glória a Deus. Essa era a riqueza moral. Riqueza espiritual. A Bíblia diz que Jó era o sacerdote do teu lar. Todas as manhãs ele saía e ele prestava culto a Deus. Ele oferecia sacrifício a Deus em favor dos seus filhos, mesmo sabendo se os seus filhos não havia pecado ou poderia ter falhado com Deus. Então ele vai interceder pela sua família. Então Jó, ele é o sacerdote do teu lar. Riqueza material, ele tinha muitos servos, ele tinha muitas riquezas material, pessoas ao seu serviço. Só que deixa eu te dizer uma coisa, e quem está falando sobre estas qualidades de Jó, essas riquezas de Jó, não é um vizinho. Quem está falando dessas riquezas de Jó é o próprio Deus. É Deus que está falando acerca de Jó. Só que enquanto Jó na terra está sendo fiel a Deus, algo está acontecendo no mundo espiritual que Jó não está tendo conhecimento. Eu quero te dizer uma coisa: enquanto você está aqui, tem algo acontecendo no mundo espiritual que a gente não tem conhecimento. Você está entendendo isso aqui? É o adversário, como já foi falado aqui. Ele procura atentar para nós. Ele procura a nos sufocar. Ele procura querer acabar com a nossa vida. Eu falei aqui pela manhã, porque desde Gênesis Deus havia dado uma sentença para Satanás. E a sentença para Satanás era: ei, Satanás, colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher, pois essa você vai ferir o calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça. E isso fala de Jesus Cristo. Só que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo, e esta guerra ela vai permanecer até Cristo voltar. Só que eu tenho uma palavra para você: quem está no controle é Deus. Quem está no comando da minha vida, da sua vida, é Deus. Está acontecendo algo no mundo espiritual, e a Bíblia diz que quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, sabe quem vem? Satanás. E Satanás ele vem, e sabe quem começa o diálogo com o adversário? É Deus. Não é o adversário que começa, pastor Cristiano, conversando com Deus. É Deus que vai falar para ele: de onde tu vem? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí olha o atributo, ó Deus, olhando para a terra e diz assim: observasse meu servo Jó, ele é homem temente a mim, desvia-se do mal, é um homem íntegro, é um homem reto. Aí eu quero te dizer uma coisa, isso aqui mexe comigo, irmão. Sabe por quê? Em nenhum momento o diabo pede para tocar em Jó. Em nenhum momento o diabo pede para tocar e acabar com a vida de Jó. É Deus que disse para ele, porque ele disse assim: ele é assim porque o Senhor cerca ele de bem. Ele é assim porque o Senhor dá, ele tem riqueza. Ele é assim porque o Senhor abre porta para ele. É bem verdade que tem muito crente que só gosta quando Jesus abre porta. É verdade. Tem crente que só adora quando Jesus abre porta. E o diabo diz isso. É por isso que ele é fiel a você. Aí o Deus disse assim para ele: então toque em tudo que ele tem, e você vai ver se ele vai blasfemar contra o meu nome. Agora cabe uma pergunta: será que Deus pode ter essa confiança em você hoje aqui? Será que Deus tem essa confiança em mim e você? Mas se eu fosse você, eu já envergonhava o diabo para mostrar para ele que você não adora Deus só porque ele pode te dar. Você adora Deus por quem ele é. Oh, glória a Deus. Eu sei que você pode ter entrado aqui, você pode não estar passando por um momento bom, mas você disse: mas mesmo assim, eu ruim, mesmo assim eu vou adorar a Jesus. Eu sei que nem todo mundo deve estar passando uma situação boa, mas veio nesta noite para adorar Jesus. Enquanto você está adorando Jesus aqui, você está envergonhando Satanás, porque ele disse que tu não chegava. Ele disse que o Senhor, você não viria. Ele achou que você não viria adorar a Deus.
aleluia. Mas o crente que entende que Deus está no controle de todas as coisas, ele deu, quando o diabo toca, ele diz: é Deus que dá, é Deus que toma. Satanás não tem poder sobre a minha vida, porque ele sai e toca em tudo que já tem. E Jó poderia dizer: Satanás entrou na minha casa, Satanás entrou nos meus negócios, Satanás acabou com as minhas finanças. Mas Jó não é marqueteiro do diabo, Jó é adorador de Deus. Oh glória! Jó não é marqueteiro de Satanás. Oh glória! Eu tenho, irmão, eu tenho certeza que tudo que acontece nesta igreja, que tudo que acontece na minha vida, está no controle de Deus. Nada foge do controle dele. Posso te dizer uma coisa? Uma frase de Martim Lutero: Satanás é como um cachorrinho numa coleira. Ele vai até onde Deus permite. Se ele passar do limite, Deus puxa ele. Vem pra cá, cadelinha de Deus. Ele é assim, irmão. A luta de Deus contra o diabo é desleal. Se Deus quisesse acabar com ele, é rápido. Mas Deus permite eu e você, um ser humano infinitamente menor que o adversário, para a gente envergonhá-lo. É através da sua adoração que o nome do Senhor é glorificado no meio do adversário. É por isso que Deus está dizendo: vai lá e toca, você vai ver. A Bíblia diz que o diabo sai e toca em tudo. Tira finanças, os filhos morrem. Irmão, aí tem crente que diz assim: ninguém suportaria a prova de Jó. Não é verdade? Eu cresci assim no evangelho ouvindo isso. Ninguém suportaria a prova de Jó. Como que não? Jó não é anjo, Jó não é divindade. O texto começa bem dizendo: havia um homem. Jó era homem como eu e você. E todas as vezes que a Bíblia vai relatar um homem, ela fala do quê? Da fraqueza do ser humano. Ela fala de um homem. Quando a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5 versículo 17, o que ele diz? Elias era homem sujeito a mesmas falhas e paixões que eu e você. Elias orou e não houve chuva durante 3 anos e meio. Então quando a Bíblia fala de homem, ela fala da fraqueza de homem. Você não é diferente de Jó. Deus não permite nada que você não possa aguentar. Dá para você cutucar só o crente que está dormindo do teu lado e diga para ele: Deus está no controle de todas as coisas. Deus não permite você passar nada além do que você aguenta. Diga: você aguenta passar por isso sim. Diga para ele: você aguenta passar por essa luta sim. Sabe por quê? Porque quem está no controle é Deus. Quem permitiu é Deus. Agora você escolhe passar adorando ou passar reclamando. Eu prefiro passar adorando. Eu prefiro passar glorificando o nome de Jesus. Porque o adversário, ele não desiste. Além de acabar com tudo que já tem, riqueza, os filhos morrem. Aí ele ainda vem com outra, porque ele volta. Ele volta. E quando ele volta, Deus começa o diálogo de novo. E olha o que Deus vai dizer. Deus vai falar assim, ó: de novo, de onde tu vem? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: observaste meu servo Jó? Homem temente a mim, desvia-se do mal, é íntegro. Aí Deus vai falar agora para ele: mas mesmo tu tendo incitado a ele, ele ainda retém a sua integridade. Olha que coisa linda. Porque tem gente que, se o cinto apertar um pouco, ele perde a integridade. Mas tem gente que ainda é como Jó. Eu prefiro sofrer, mas eu prefiro me manter íntegro. Tá cheio de gente que quando o cinto aperta, irmão, ele faz barganha. Tá cheio de gente, irmão, eu já disse aqui uma vez. Eu já vi casos de pastores, ou pastor Cristiano, que quando o cinto aperta, se traficante entregar o dízimo, ele pega. Você está entendendo? Se ele não sabe da procedência, é uma coisa. Chegou alguém e deu amém.
mas sabendo que é um traficante. E o camarada uma vez ainda falou para mim: o meu pastor, os traficantes ajudam a pagar o dinheiro da igreja, aluguel da igreja. Eu falei: e ele pega? Ele é um sem vergonha igual a eles. Porque o cinto aperta, a integridade vai embora. Não, mas eu prefiro sofrer. Eu prefiro continuar confiando em Deus. Uma coisa que irmão, não perca a sua integridade. Porque é Deus te moldando. É Deus trabalhando. Jó, ele não precisava disso. Porque ele era fiel a Deus, ele era temente. Nós nunca vamos entender o que Deus queria fazer com Jó. Mas alguma área da vida de Jó Deus queria trabalhar. Então entenda isso, que tudo que acontece com a tua vida é uma área que Deus quer trabalhar na sua vida. Então não perca a sua integridade, continua fiel, continua adorando, porque ele toca na saúde de Jó. Porque sem saúde ele não pode trabalhar. Sem riqueza, mas com saúde ele pode trabalhar e ganhar riqueza de volta. Mas sem saúde ele não pode trabalhar. Oh glória! Aí tem uns amigos de Jó que vê ele passando tudo isso, e eles chegam e dizem: você está passando isso porque pecou. Você está passando por isso porque você errou. Porque tem muita gente que quando nós estamos passando por dificuldades, elas gostam sempre de achar uma causa, de descobrir o porquê que está passando. Está cheio de gente assim. Porque tudo que passa, luta, é porque errou, é porque falhou. E às vezes não. Porque Jó não é Deus que está falando, irmão, não é o vizinho. É Deus que fala da integridade desse homem. O fato de você ser fiel a Deus, o fato de você ser íntegro, não quer dizer que você está isento de passar por dificuldades. Mas você tem que sempre ter em tua mente: quem está no controle é Deus. O diabo não tem poder sobre a minha vida. O diabo não tem autoridade sobre a minha família. A tua família é de Deus. Você é de Deus. Você tem um dono. A tua casa tem um dono. O diabo não tem poder sobre a tua casa. Se algo aconteceu é porque Deus, ele permitiu. E nem toda perca é sinal de derrota. Tem perca que é sinal de vitória. Cristo perdeu a tua vida para dar a vitória para a igreja. Aleluia. Mas aí todo mundo dizendo que ele pecou, aí todo mundo dizendo que ele falhou. Até a esposa não entendeu e disse: você ainda retém a sua integridade? Porque tem gente que vai estar do nosso lado e não vai entender o que a gente está passando. Tem gente que vai estar do nosso lado e vai ter dificuldade de compreender o que nós estamos passando. Oh glória a Deus. Mas quem sabe da tua fidelidade com Deus é você. Aleluia. Ele sabia tanto da tua fidelidade que o capítulo 19 e o 25 que a gente leu é Jó dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho muita compreensão do que veio sobre a minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza. Qual é, Jó, a tua certeza? É que o meu Redentor, ele vive, e que no fim ele vai se levantar sobre a terra. Oh glória! Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Certezas que Jó tinha. Primeiro, conhecimento a respeito de Deus. Será que você conhece o Deus que tu serve? Eu conheço. Esta palavra conhecer é uma palavra em hebraico yada, que é a mesma palavra que está em Gênesis capítulo 4, que diz: Adão conheceu Eva e teve filhos. Jesus, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos. E por que muita gente conhece a verdade e não é liberta? Por causa desta palavra. O conhecer é intimidade de relação entre um homem e uma mulher. Então conhecer é intimidade. Não é um relacionamento superficial.
é um relacionamento profundo com Deus. E quem conhece esse Deus, conhece a sua palavra. Quem conhece esse Deus, conhece as Escrituras Sagradas. E quem conhece as Escrituras Sagradas, sabe o que está escrito em Isaías capítulo 50, versículo 7. Põe aí, Isaías capítulo 50, versículo de número 7. Põe aqui, para a gente ler juntinho. Porque o Senhor soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra. Eu sei que não serei envergonhado. Sabe o que é isso? A tua história não vai terminar com vergonha. A tua história não vai terminar, guarda isso, com vergonha. A tua história vai terminar do jeito que Deus quer, do jeito que Deus preparou. Aleluia. 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. O apóstolo Paulo está sofrendo perseguição, mas ele disse: por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua vinda. Aleluia. Aleluia. Dá para você dizer para o crente aí mais próximo do teu lado: aleluia. Diga para ele assim: ei, a sua história não vai terminar com vergonha. A tua história vai terminar do jeito que Deus já escreveu. Já está tudo escrito. O adversário, ele quer tentar acabar, mas Deus já preparou algo para você grandioso. Aleluia. Então Jó, ele tinha esse conhecimento. Ele conhecia Deus. Se a gente tiver um conhecimento com Deus de intimidade, por que eu preciso orar? Por que eu preciso buscar a Deus? Para conhecer a Ele. A vida eterna é o quê? A vida eterna, Jesus disse, é que conheçam a Ti, ó Pai. Quando Jesus, no dia do julgamento, Ele vier, Ele vai dizer o que para aqueles que vão ficar fora? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheço. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus. Tem muita gente que canta, mas não conhece a Deus. Tem muita gente que prega, mas não conhece a Deus. O fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu conheço a Deus. Eu conheço a Deus tendo um relacionamento de intimidade. Por isso que diz o louvor: eu não quero religiosidade. O que eu quero? Intimidade. Aleluia. Porque só de eu vir para a igreja e seguir os ritos, eu me torno um religioso. Mas isso não vai me dar a vida eterna. Jesus não morreu no céu, Jesus não morreu na cruz só para você parar de beber, porque se fosse para isso, tem gente no mundo que não bebe. Jesus não morreu na cruz para você parar de usar droga, porque tem gente no mundo que não usa droga e não vai para o céu. Jesus não morreu na cruz só para você tratar sua esposa bem, porque tem muita gente no mundo que trata a esposa muito melhor que muito crente. Jesus morreu numa cruz para você viver uma vida que agrada a Ele, uma vida de intimidade com Ele, aonde você vai glorificar o nome dEle. Então Jó, ele conhecia Deus. Segundo, Jó, ele sabia que Ele era o seu Redentor, porque ele diz: o meu Redentor. O que é a palavra redentor? Redimir, resgatar. Quando nós entendemos isso aqui, nós vamos ver que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Amém? Quem peca se torna escravo do pecado. Então, na lei de Moisés, havia uma lei que quando você devia para alguém,
Se você não tivesse como pagar essa dívida, você se tornaria escravo dessa pessoa. Lembra da mulher que chega até Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, o credor está batendo, querendo levar meus filhos como escravo? Lembra disso? Por quê? Se você não tivesse como pagar a dívida, você ficaria devendo para aquele seu credor. E se você não tivesse como pagar, ele levava você como escravo. Você, os seus filhos, primeiro ele pegava tudo que você tinha, e agora ele pode pegar você como escravo. E no ano do jubileu, você era solto. Só que havia uma brecha na lei, e a brecha na lei era essa: que o parente mais próximo podia pagar essa dívida, entendendo que o parente mais próximo não ia maltratar essa pessoa. Então o parente mais próximo podia pagar a dívida e você se tornaria propriedade do seu parente. Glória! Mas qual que era o grau de parentesco de Deus comigo e com você? Nenhum, porque Deus é espírito e importa que adora ele em espírito e em verdade. Mas havia brecha na lei que o parente mais próximo podia pagar a dívida. E o que Jesus fez? Jesus diz: eu vou me fazer carne, eu vou habitar no meio do meu povo, e eu vou pagar a dívida. Aí o que diz a Bíblia? Que da dívida que tinha contra nós, Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele nos redimiu do pecado, ele nos redimiu das garras de Satanás. E já está dizendo: ele é o meu redentor. Ele te resgatou, ele te redimiu, ele te redimiu. Glória a Deus. O pecado não tem mais domínio sobre você, o diabo não tem domínio sobre você, porque antes de Cristo morrer na cruz, tudo que a gente tinha, o diabo tinha direito, porque todo mundo pecou. Só que a partir do momento que nós aceitamos Cristo, ele nos redimiu. E eu sei que tem umas heresias sendo pregada por hoje aí, de maldição hereditária. Maldição hereditária, ela existe se você não tem Cristo. Depois que você aceitou Cristo, não existe maldição hereditária, porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Aleluia. Aí dizem: na tua família nenhum casamento deu certo, então não vai dar. Mentira de Satanás, porque quando você aceitou Cristo, foi quebrada toda a maldição na cruz. Aleluia. Você vai ser infeliz porque na tua família só tem derrotado. Não, na cruz foi quebrado toda a maldição. O seu Redentor, aleluia, ele te redimiu. Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Glória a Deus. Salmo 130, verso 8 diz: ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Aleluia. Terceiro, Jó sabia que Deus estava vivo. Nós servimos um Deus vivo, nós não servimos um Deus morto. Nosso Deus não está pendurado no madeiro. O nosso Deus, ele está vivo. E como Deus vivo, a gente ouve ele falar. Como Deus vivo, a gente sente a presença dele. O nosso Deus não é um Deus que tem boca, mas não fala. O nosso Deus não é um Deus que tem mão, mas não apalpa, não. O nosso Deus está vivo. 1 Timóteo 1,17 diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a honra e a glória pelo século do século. Amém. Salmo 135, verso 113 diz: o teu nome, ó Senhor, permanece para sempre. A tua fama, ó Senhor, é reconhecida de todas as gerações. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite, nesta igreja, ouvindo e falando com você e dizendo: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Oh, glória. Você está sentindo a presença dele aqui na casa? Então você pode adorar a ele. Ele é o Deus eterno, ele vive. Ele vive. Deus está vivo. E por último, Jó sabia que ele iria se levantar. Ele vai se levantar sobre a terra. Sabe o que é levantar? Essa palavra?
colocar-se em cena. Até agora Deus permitiu o diabo fazer tudo o que ele quisesse. Com o termômetro de Deus, com Deus segurando na cordinha. Mas agora Jó sabe que ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai se levantar na tua causa. Você crê nisso? Só permaneça fiel. Ele vai se levantar, tenha essa certeza. Saiba que o final sempre vai terminar do jeito de Deus. Por mais que o adversário entre, por mais que o adversário tente nos desanimar, vai sempre terminar do jeito de Deus. Deus fez uma promessa para a tua vida. Deus fez uma promessa para essa igreja, e ela sempre vai terminar do jeito dele. O diabo pode tentar atrapalhar, pode tentar fazer, pode tentar nos entristecer, mas assim diz o Senhor dos Exércitos para alguém que entrou aqui nesta noite: vai terminar do meu jeito. Eu vou me levantar, eu vou entrar em cena, eu vou pelejar por você. Ai, amanturébia. Aí alguém está dizendo: mas Deus permitiu eu chegar até essa situação. Ele permite, isso é jargão conhecido por todos, mas eu tenho que falar nessa noite: Ele não te livra da fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha. Eita, glória a Deus! Eu estou sentindo a graça dele. Aleluia! Olha o que Daniel, olha o que Misael, Ananias, Azarias, ele disse. Daniel não, porque Daniel não estava, mas os amigos de Daniel disseram. Daniel capítulo 3 versículo 17. Olha o que ele vai dizer para Nabucodonosor. Coloque aqui: eita glória, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará da sua mão, ó rei. Aleluia. Lembra da pergunta de Isaac para Abraão, Gênesis 22, versículo 8? Lembra? Ele disse: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí ele disse: Deus preparará para si o cordeiro. Deus vai providenciar o holocausto, o cordeiro para ele. Aleluia, porque tudo está no controle de Deus, tudo está no controle do Senhor. Aleluia. Oh, glória, vai terminar do jeito dele. Ele vai te livrar, ele vai se levantar. Aleluia. Mesmo que você não tenha mais força. Você lembra lá? Josafá disse que não, em nós não há mais força, mas os nossos olhos estão postos em Ti, ó Deus. A história de Jó terminou do jeito de Deus, sim ou não? Terminou. Quem foi glorificado? Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando Ele perde tudo, eu sei que tem hora que a gente começa a questionar Deus. Porque nós somos ser humano. Não é porque eu sou pastor que eu não questiono. Eu questiono e você questiona. E Jó questionou. Ele disse: por quê? Por quê, Senhor? Aí Deus faz uma pergunta para ele, para responder a pergunta dele, e Deus faz outra. Onde você estava, Jó, quando eu criei os fundamentos da terra? Talvez a gente é orgulhoso por causa da nossa fidelidade. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala isso para Jó, Ele diz: eu falava de coisa que eu não entendia, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Ele se humilhou. Por mais que você seja fiel a Deus, nós temos que se humilhar todos os dias na presença dEle. Quem sabe, uma suposição, não está na Bíblia, o que
está com clareza na Bíblia, eu não posso afirmar com certeza. Mas quem sabe Jó era alguém difícil de perdoar. Hein? Sabe quando eu sei quando eu amo alguém? Pergunta como, pastor? Quando ela falha comigo. Pegou, né? Eita, pegou os crentes. Agora pegou. Por quê? Qual que é o amor que nós comparamos? Nós temos que ter o amor que o Pai teve, né? Jesus? Sim ou não? E você não falhou com Ele? E Ele não te amou? A própria Bíblia diz: se eu não amo o irmão, como eu posso dizer que eu amo a Deus? E se Deus amou eu falhando com Ele, quer dizer que eu sei quando eu amo alguém, quando Ele falha comigo. Porque embora os amigos falaram de Jó, embora os amigos caluniaram Jó, a Bíblia diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, falhou, mas continua sendo amigo. Oh, glória. E qual que é o resultado de eu amar alguém que me machucou? Enquanto ele orava, Deus mudava o cativeiro. Aleluia! Enquanto ele orava, Deus mudava a história de Jó. Eita, posso te dizer uma coisa? Alguém precisa ouvir isso aqui. Alguém que entrou nesta noite precisa ouvir isso aqui. Algumas coisas estão travadas na tua vida porque você ainda não liberou o perdão. Me machucou. E daí? Perdoa. Que coisa linda isso. Porque enquanto você ora e intercede, Deus vai mudar o teu cativeiro. Enquanto Deus ora, enquanto Jó está orando aqui. Ô irmão, deixa eu dizer para você, se é eu e você, irmão. Porque o próprio Deus disse isso, ó. Porque enquanto Jó se humilha aqui, pastor Cristiano, Deus vai nos amigos e diz assim, ó: se Jó não perdoar, eu mato vocês. Foi bem assim que Deus fez. Se Jó, ele não interceder por vocês, eu acabo com vocês. Mas se fosse um crente rancoroso, a oração seria o quê? Deus mata esses infeliz. Acaba com eles. Fulmina, né? Os apóstolos fizeram isso, irmão. Os apóstolos viram o povo lá zombando. Ele: Jesus, vamos orar para cair um fogo do céu, para matar todas essas desgraças. Jesus disse: eu não vim para matar ninguém. Pelo contrário, eu vim para trazer vida. Oh, Deus está dizendo para você: enquanto você liberar, eu estou destravando no mundo espiritual tudo aquilo que você precisa. Porque a Bíblia diz assim, ó, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava o cativeiro de Jó. E sabe o que aconteceu? Deus deu tudo em dobro para Jó. Glória a Deus. Só não a mulher, viu, irmão? Porque a mulher é a mesma, tá? É a mesma. A mesma que falou. Não, porque tem uns camaradas que diz que um povo aí é outra, e ele diz assim: não, e é bênção de Deus. Eles falam que é bênção. Deus mudou minha sorte. É a mesma esposa? Não, já é outra. Deus não mudou nada, irmão. Mas o que Deus muda, com a mesma esposa, Deus deu tudo em dobro. Tanto que o nome da filha dele vai ser uma Germina, que significa pomba. E o que é pomba? Pomba significa paz. E sabe o que está dizendo? A glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E nesse lugar eu darei a paz. Nós vamos ver que a outra chama Keriapuk. Glória a Deus. Que quer dizer
aleluia, tinta, um cheiro suave, uma tinta que era colocada, aleluia, nos olhos. As mulheres usavam nos olhos essa tinta, né, irmãos? Então quando ele chegava, essa tinta, Deus está dizendo o quê? Porque Jó, ele ficou enfermo, e a Bíblia diz que ele cheirava mal. Só que agora, depois que Deus mudou o cativeiro de Jó, aleluia, Deus mudou o nome dela, é Késia, né? Késia significa tinta, não é Queriapuque não, Késia significa tinta. Já que Deus mudou o cativeiro, aquele homem que estava cheirando mal, agora o cheiro dele é um cheiro suave, é um cheiro que exala, é um cheiro e Deus está dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Nesse lugar eu darei a paz, e o cheiro que vai exalar é um cheiro suave. Aí a terceira sim é Queriapuque. Queriapuque era o chifre, era um recipiente para colocar esse óleo que exalava um cheiro suave. O que fala isso? Estrutura para guardar aquilo que Deus tem para você. Deus está dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, e nesse lugar darei a paz. O cheiro que vai exalar é o cheiro suave da unção do óleo, e eu estou te dando estrutura para você nesta noite. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Deus te convida hoje, nesta noite, a confiar nele, a acreditar nele e crer que ele vai mudar a tua história. Continue confiando, continue acreditando que você não vai terminar com motivo de vergonha. A sua casa não vai terminar com motivo de vergonha. Vai terminar o nome do Senhor sendo glorificado. Vai terminar o nome do Senhor. Jó, ele teve 10 filhos, irmão. Só que ele não teve 20, né? Imagina 20. Meu Deus. Coitado da mulher. 20 filhos. Mas por que Deus deu 10 filhos só para Jó? Porque Jó sabia aonde estavam os seus filhos e com quem estava. Então ele tinha 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Você crê nisso, irmão? Que Deus vai multiplicar. E eu não estou falando isso porque está no Antigo Testamento. Aí você fala: pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento a Bíblia diz isso. Ela vai falar: lembra, tenha a tranquilidade que Jó teve. Lembra como que foi o final. Acho que é Tiago que diz, né? Lembra o final que Jó teve. Lembra, a Bíblia toda é escrita para o nosso ensinamento. Você pode se colocar sobre os pés? Vai terminar do jeito de Deus. Deus vai mudar o seu cativeiro, mas Deus te convida, perdoa. Deus te convida a orar por quem falou mal de você. Jeremias 29:11, ele fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Mas versículos antes, eu não sei se é o 8 ou 7, Deus vai dizer o que? Ore pela paz da cidade. A primeira coisa que Deus já está dizendo: ore pelos seus inimigos, eles estão na Babilônia. Orar por amigo é fácil, né, irmão? Não é fácil orar por amigo? E orar por alguém que falou mal? Orar por quem a gente ama é fácil. Por alguém que não fala mal da gente. Mas hoje, nesta noite, você vai interceder por alguém que te magoou. Você pode vir hoje comigo nessa noite, nessa oração? Vamos fechar os seus olhos? Você vai orar por alguém que te feriu. Você pode orar? Senhor, vai de encontro, Senhor, a esta pessoa que nos feriu, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, entra, Senhor meu Deus amado, guardando a vida delas. Senhor meu Deus, hoje nesta noite, eu libero, Senhor meu Deus, Pai querido, perdão. Tudo aquilo, Senhor meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que foi, Senhor meu Pai querido, falado contra a minha vida. Espírito Santo, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo, que o Senhor abençoe, Senhor,
a vida desta pessoa, Pai querido e amado. Espírito Santo, Deus de misericórdia, entra, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ela nos feriu, ela nos magoou, mas nós intercedemos, Pai querido, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Que você receba a cura, que você receba a libertação, aleluia. Que você seja liberto hoje e Deus vai mudar o seu cativeiro, amém. Aplauda Jesus, irmão. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que veio nessa noite, pastor Cristiano, pastora Marli, que Deus abençoe aos irmãos, a irmã que veio, glória a Deus, mesmo enferma, creia, receba, toma posse da sua cura e da libertação nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira nós temos consagração pela manhã e oração à noite, das 8 às 9, oração, tá? Irmãos, na quarta-feira nós temos tarde da bênção às 14h30. Quinta-feira, consagração também pela manhã. E à noite, quinta-feira, com os homens, na direção dos homens. Estamos aqui, né? Fazendo trabalho, Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Tá bom, irmãos? Então venha, vai ser uma bênção do Senhor. Irmãos, a célula que estava sendo no sábado, eu vou mudar para sexta, tá? Por quê? Porque no sábado, geralmente, as irmãs, os jovens têm carta para responder. E aí, como eles estão agora perto do Desperta Jovem, nós vamos fazer na sexta-feira a célula aqui, tá bom? Vai ser agora, na sexta-feira, às 8 horas, tá? Na sexta-feira é 8 horas da noite. É 1 hora só, das 8 às 9, estaremos aqui na célula, tá bom? Nós vamos fazer esse mês a célula assim com todo mundo da igreja. Depois nós vamos fazer dividido, célula dos jovens, célula das crianças, tá bom? Célula das mulheres. Vai ser bênção do Senhor. Discipulado, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá bom? Então, sexta-feira agora, às 8 horas, nós estamos aqui na célula, adorando a Deus aqui na igreja. Se você quiser abrir na sua casa, nos convide, a gente vai, tá bom? Eu só estou fazendo essa na igreja, mas a intenção é ir para os lares, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Receba a bênção, que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirma dizendo? Vai em paz, não peques mais, cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimente seu irmão.